irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia do Seminário de Intercessão. E hoje eu quero convidar você que tem vivido provas, que tem pedido a Deus a estar conosco no oração, porque hoje nós vamos clamar esse poder do alto para que a nossa fé seja restituída, para que a nossa fé seja fortalecida e que em nome de Jesus eu e você não esmoreçamos. Quero pedir ao Senhor que toque na sua vida agora de uma forma muito especial, tocando seu coração, a sua mente, tocando a sua alma, porque, meu irmão, minha irmã, a nossa fé muitas das vezes ela se abala, mas hoje, em nome do Senhor Jesus, ela será restituída. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Escuta isso. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou
do meu irmão e minha irmã. Nosso Senhor agora nos toca e toca profundamente a voltar à origem de Pentecostes. E queremos pedir agora, Espírito Santo de Deus, traga-nos esse renovo da fé, traga-nos a ousadia dos apóstolos, traga, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que foi perdido, que outrora já não experimentávamos mais, mas agora com os olhos da fé, eu posso ver tudo debaixo do senhorio de Jesus. E o Senhor Jesus, Ele pode fazer todas as coisas. É por isso que a nossa oração hoje se rompe em fé e move sobrenatural. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu querido irmão, minha irmã, que bom, seja bem-vindo a esse momento de partilha da palavra que nós vamos ter juntos agora. E o tema da nossa partilha é intercessão profética. O que significa isso? Intercessão significa colocar-se entre alguém e o Senhor, tornar-se ponte entre alguém e o Senhor pelas suas orações. E fazer isso de maneira profética significa ser conduzido pelo Espírito Santo, para que Ele nos ensine, para que Ele nos mostre como devemos orar por aqueles que nós apresentamos a Deus no nosso coração. Eu tenho certeza que ao longo de toda a sua vida e nesse momento atual, você já teve muitas pessoas que você sentiu necessidade de apresentar a Deus nas suas orações. Certamente agora também é assim. Há pessoas, algumas que você ama muito, talvez outras que você ainda não ame o bastante, mas que o Senhor tem confiado a você, e você sente no coração, é desejo de Deus que você ore por elas, que você lute por elas no seu espírito. Agora, também é verdade que muitas vezes, apesar de nós sentirmos esses apelos de Deus no nosso coração para orar por alguém, por alguma situação específica, nós não sabemos muito bem como fazer isso. É comum que nós sejamos tomados pela ansiedade e comecemos a orar a Deus, quem sabe repetindo os problemas que essas pessoas já nos contaram, ou então falando a respeito delas, coisas que nós imaginamos e desabafamos com Deus, dizendo que elas são desse jeito ou daquele jeito, que elas precisam de algum conserto nessa área ou naquela outra área da sua vida. Veja, querido irmão, minha irmã, interceder, sem dúvida alguma, exige comprometimento do nosso coração, exige compaixão do nosso coração, mas isso não deve ser feito com ansiedade
ou quem sabe com preocupações, tentando encontrar palavras, quando o Espírito Santo nos conduz, nos dirige na nossa oração, nós intercedemos da maneira mais acertada. Portanto, é sobre isso que nós conversamos agora. Precisamos rezar por muitas pessoas. Existem pessoas que, se nós não levarmos ao Senhor nas nossas orações, quem vai orar por elas? Talvez elas próprias não se acheguem a Deus, porque não há fé no seu coração, porque elas já desistiram de orar. Existem pessoas para as quais a ponte pela qual elas vão chegar a Deus é a nossa oração, é o nosso coração. Mas precisamos fazer isso sabendo ser dirigidos pelo Espírito de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, porque nós encontramos na palavra de Deus, e é uma afirmação bastante séria e bastante segura, é que Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele é o perfeito intercessor. E nesse momento exato em que nós estamos conversando e compartilhando a sua palavra, Jesus Cristo está diante do Pai, intercedendo por nós e por aqueles por quem nós oramos. O segredo da nossa parte é que nós nos unamos à intercessão que o próprio Jesus já tem realizado. Veja que coisa maravilhosa, quando nós nos colocamos a orar por alguém, quando nós buscamos a presença de Deus e trazemos no nosso coração uma pessoa que nós queremos apresentar ao Senhor, nós precisamos simplesmente nos unir à intercessão que o próprio Jesus já faz por essa pessoa. Nós precisamos apenas nos unir àquilo que Jesus já está clamando ao Pai por essa pessoa. A carta aos Hebreus, toda ela nos apresenta Jesus como sumo e eterno sacerdote. Na Bíblia, a palavra sacerdote às vezes é trocada por uma outra palavra que é sinônimo dela, a palavra pontífice. Veja, a palavra pontífice, só pelo som, já nos ensina muita coisa. Jesus Cristo é o pontífice, a ponte que liga o coração dos homens ao coração do Pai. Por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, sobem até o coração do Pai os nossos clamores, as nossas dores, as nossas súplicas. Por meio de Jesus Cristo, desce do coração do Pai ao nosso coração toda a paz que nós precisamos, as respostas que nós precisamos, a solução, a salvação que nós precisamos. Jesus Cristo é pontífice, sacerdote, ou seja, Ele é a ponte que liga o coração dos homens ao coração de Deus. Em Jesus se encontram o coração de Deus, nosso Pai, e o nosso coração. Ele derrama no coração do Pai aquilo que há no coração da gente. Ele derrama no nosso coração aquilo que há no coração do Pai. A carta aos Hebreus diz isso de muitas maneiras. No capítulo 4, versículo 14, a carta aos Hebreus diz assim: temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, ele passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, portanto, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno.
Veja, nesse trechinho da carta aos Hebreus, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é nosso grande sacerdote, nosso grande pontífice, e que ele penetrou nos céus, ou seja, ele levou ao coração do Pai tudo aquilo que ele encontrou aqui na terra junto de nós. Jesus, o Filho de Deus, se fez nosso irmão e carregou nos seus ombros as nossas dores, as nossas aflições, a nossa morte, as nossas enfermidades. E agora, tendo voltado para junto do Pai, ele carregou com ele as angústias, as súplicas, a sede do nosso coração, para tudo apresentar ao Pai, clamando por nós. E veja que coisa maravilhosa, ele não é incapaz de ter compaixão de nós, pelo contrário, por isso nós podemos ter toda a confiança nas nossas orações. Jesus Cristo sabe ter compaixão de nós. E aí eu queria dar para você uma primeira dica importante sobre as nossas orações, que nós unimos às orações de Jesus. A nossa intercessão, que nós unimos à intercessão de Jesus. Jesus, diante do Pai, está orando por cada um de nós, por você e por aqueles por quem você reza. E Jesus nos apresenta ao Pai com imensa compaixão. Ele se compadece, ele tem misericórdia, ele conhece a nossa fraqueza. Isso significa que a verdadeira intercessão é movida pela compaixão. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver que em muitas passagens onde se fala dos milagres de Jesus, os evangelistas começam dizendo assim: Jesus teve compaixão e o milagre aconteceu. Algumas pessoas às vezes perguntam para a gente: padre, que oração eu devo fazer por uma pessoa que está passando por esse problema, ou por uma pessoa que eu amo e que eu não sei mais ajudar? E talvez as pessoas esperem que a gente diga para elas uma fórmula de oração que é infalível. Querido irmão, minha irmã, não existem fórmulas infalíveis, mas para que a sua oração seja infalível, não pode faltar compaixão. É preciso que o nosso coração olhe para aqueles por quem nós oramos e não julgue, mas tenha misericórdia das fraquezas dessas pessoas. Se você precisa interceder por alguém, vasculhe o seu coração, e se ainda existe dentro dele algum julgamento contra essa pessoa, alguma condenação contra essa pessoa, peça ao Espírito Santo que retire isso de você. Diga ao Senhor que você está abrindo mão de julgar e condenar essa pessoa, porque onde há julgamento não pode haver compaixão, onde há condenação não pode haver compaixão, e onde não há compaixão, a intercessão não flui, a intercessão não dá frutos. Para que a gente possa orar por alguém, a gente tem que ter um coração parecido com o coração de Jesus ao olhar para essa pessoa. E quando Jesus olha para uma pessoa atormentada pelo pecado, prisioneira de uma fraqueza, prisioneira de um vício, incapaz de se levantar de uma cegueira, Jesus tem compaixão. Jesus não condena, mas Jesus deseja a salvação. E por isso ele pede: Pai, foi o meu sangue que foi derramado por essa pessoa, tem misericórdia dela, perdoa, enche-a do teu Espírito Santo. Assim também deve clamar o nosso coração. Não existem palavras mágicas, não existem fórmulas infalíveis quando é preciso orar por alguém. O que torna uma oração infalível é a compaixão do nosso coração por essa pessoa. É sofrer por vê-la sofrer prisioneira do pecado, da enfermidade, da morte, da cegueira espiritual. Isso é o segredo de toda intercessão.
A Escritura ainda nos diz, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 24, a Escritura diz assim sobre o Senhor Jesus Cristo: Ele vive para sempre, por isso possui um sacerdócio eterno, ou seja, até a consumação dos tempos, Ele não vai se cansar de orar por nós. É por isso que é possível a Ele levar a termo a salvação daqueles que por Ele vão a Deus, porque Jesus Cristo vive sempre para interceder em seu favor. Veja, irmão querido, minha irmã, Jesus Cristo vive sempre para interceder a nosso favor. Há uma outra passagem da Escritura que diz que subindo ao céu, Jesus está sentado à direita do Pai, num trono de glória. Trono significa realeza, governo, autoridade. Mas aqui nesse trechinho de Hebreus 7, 24, a Escritura diz que Jesus intercede, clama ao Pai por cada um de nós. Quer dizer que Jesus Cristo é ao mesmo tempo Rei, é aquele que tudo governa, é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, é ao mesmo tempo Rei e intercessor. Ele governa não constrangendo, Ele governa intercedendo. Jesus Cristo governa os destinos do mundo, do universo, de toda a criação, mas não constrangendo com dureza, e sim intercedendo amorosamente ao Pai por todos e cada um de nós. Assim também deve ser a vida de um cristão. Um cristão deve ser alguém que sabe que pela oração ele participa do reinado de Jesus Cristo. Nosso mundo não é um mundo desgovernado, nosso mundo não é um mundo que não tem controle, tudo está nas mãos do Senhor. Ele está sentado num trono de glória, e um cristão sabe que quando ele ora, quando ele se une a Jesus em oração, ele está participando da realeza de Jesus, do governo de Jesus. Ele está de verdade fazendo a diferença nos rumos da história de pessoas, da história de nações e do mundo inteiro. Mas um cristão sabe que ele faz a diferença, ele participa do reinado de Jesus, não pela imposição, nem pelo constrangimento, mas por esse serviço de amor que é a oração e a intercessão. Meu irmão querido, minha irmã, isso também serve para esse pedaço do mundo que a gente tem bem pertinho da gente. Você que intercede pela sua família e ora pela sua família, pelas pessoas que Deus confiou a você, colocou ao seu lado no caminho dessa vida, na sua casa, lembre, sua casa, sua família não está desgovernada. Jesus Cristo é o Senhor, está sentado no trono, e como cristão você tem que se unir a Ele e participar desse governo de Jesus. Mas Jesus governa de um jeito diferente. Jesus não governa impondo nem constrangendo, Jesus governa intercedendo ao Pai. Faça a mesma coisa, una-se a Jesus todos os dias e na oração batalhe pela sua família, lute pelas pessoas que o Senhor confiou a você, reze por elas com compaixão, e você vai estar reinando, mas não de maneira prepotente. Você vai estar reinando como intercessor, como servo, clamando por essas pessoas a Deus, para que não se perca o plano de Deus para a vida delas. Quando nós oramos em intercessão junto com Jesus, clamando ao Pai pelas pessoas, quando depois nós vamos ao encontro delas, nós vamos transformados, nós vamos diferentes, nós vamos mais cheios de compaixão e com o coração desejoso de servir. Antes de tentar interferir na sua casa, junto dos seus filhos, numa conversa com a esposa ou com o marido, vá falar com o Senhor
interceda por eles, interceda por essa conversa, peça a direção do Espírito Santo para que você saiba a hora de falar e a hora de calar, a hora de interferir e a hora de esperar com paciência. Se você for primeiro ao Senhor, se você se unir a Jesus em intercessão, quando você for até as pessoas, o seu coração vai despojado de toda prepotência, de todo orgulho que quer se impor, de palavras precipitadas e condenadoras. Quando você vai primeiro ao Senhor e depois às pessoas, seu coração vai revestido da sabedoria de Deus, seu coração vai sereno, equilibrado. A intercessão não vai mudar só as circunstâncias e as pessoas, a intercessão muda em primeiro lugar a gente que está orando. A primeira pessoa mudada pela nossa oração somos nós mesmos, porque na convivência com Jesus, que é rei, mas é um rei intercessor, nós aprendemos a nos tornar homens e mulheres que têm autoridade, mas que usam essa autoridade servindo na medida certa, sem atropelos. Por último, a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: clame sempre, busque sempre, todos os dias, a direção do Espírito Santo nas suas orações. Cuidado para não transformar o seu momento de oração num momento de reclamações com Deus, ou simplesmente numa lista em que você repete sempre os problemas que você está vivendo, ou você fala das dúvidas que você tem. Veja, nossos problemas nós já sabemos quais são, pelo menos um pouquinho. As pessoas por quem nós precisamos orar, o Senhor vai colocando no coração da gente. Nosso momento de oração é um encontro com Deus, e quando a gente encontra a Deus, Ele lança uma nova luz sobre tudo que a gente está vivendo. A gente começa a perceber as coisas com mais fé, a gente começa a separar, discernir as coisas e ver que Deus está trabalhando. Faça do seu tempo de oração um tempo de encontro com Deus, e não só um tempo de reclamação pelos problemas ou pelo quanto é difícil ser cristão na situação em que você está. Quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo na oração, o Espírito Santo alinha o nosso coração com o coração de Jesus. O Espírito Santo nos faz sentir o que há no coração de Jesus. Ele vai nos mostrando o que nós devemos orar e como devemos orar. E um dos grandes sinais de que o Espírito Santo está prevalecendo no coração da gente é quando na nossa oração, mesmo quando nós estamos tendo que interceder por alguém, Ele nos leva a louvar a Deus, a louvar a Jesus Cristo. Jesus disse no Evangelho de João que quando o Espírito Santo viesse, o Espírito Santo o glorificaria na nossa vida. Um bom sinal de que a gente está sendo conduzido pelo Espírito Santo na nossa oração é quando, mesmo tendo que interceder por alguém, o Espírito Santo nos faz louvar o Senhor e Ele glorifica Jesus dentro de nós, e de repente nós vemos que o Senhor Jesus tem o controle de toda aquela situação que nos angustia tanto. Veja, intercessão não é um tipo de oração que você coloca do lado de tantos outros. Intercessão é um estilo de vida. Quando você escolhe se unir e se alinhar a Jesus, quando você escolhe viver do jeito de Jesus, sendo ponte para que outras pessoas possam ser levadas a Deus e para que através de você a presença de Deus chegue até elas. Intercessão é esse estilo de vida que se manifesta quando na sua oração você esquece um pouquinho de você, porque está trazendo a presença do Pai com Jesus tantas e tantas vidas que precisam de compaixão. Mas pode ser que o Espírito Santo, conduzindo o seu momento de oração e intercessão, ajude você, até em meio às necessidades que você está vendo,
até em meio às coisas que você precisa pedir, o Espírito Santo ajude você a louvar o Senhor. Quando isso acontece, acredite, a sua oração, a sua intercessão está sendo potencializada pelo Espírito Santo. Quando no meio de uma situação difícil, pela qual você está intercedendo, de repente o Espírito Santo faz você dizer: Senhor Jesus, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor está sentado num trono sobre essa situação, mais alto que ela, e está cuidando dela. Eu te louvo e te agradeço pelo teu cuidado por cada detalhe dessa situação. Quando você intercede louvando, você pode ter certeza, o inimigo tem que fugir dessa situação, porque você está manifestando diante de Deus a certeza de que tudo está nas mãos de Jesus. Não há espaço para o inimigo entrar e causar confusão. Seu coração está blindado contra as confusões do inimigo, porque ele está revestido de louvor e adoração. É sinal de que o Espírito Santo está capacitando você nesse combate de oração, e você está usando a arma mais poderosa, o louvor. Querido irmão, minha irmã, quando você se põe a orar por alguém ou por alguma coisa que foi confiada a você, tenha certeza, quando você faz isso, você não está sendo o primeiro a clamar por aquela situação ou por aquela pessoa. Jesus Cristo vive para sempre, sentado num trono de glória à direita do Pai, também para interceder por essa pessoa, também por interceder por essa situação. Você precisa apenas se unir a Ele. Peça ao Espírito Santo que une o céu e a terra. Peça ao Espírito Santo que enlace o seu coração ao coração de Jesus. E o Espírito Santo vai dar ao seu coração o que há no coração do Mestre: compaixão para interceder sem julgar e sem condenar, compaixão para suplicar que os planos de Deus se concretizem naquela vida e naquela situação. E o Espírito Santo vai conduzir a sua oração e vai glorificar Jesus em você e através de você, porque não importa qual seja a situação, o Espírito Santo vai revelar a você que Jesus é o Senhor de tudo aquilo. Ele tem tudo nas mãos, Ele governa tudo nos detalhes, e o seu coração cheio de louvor e gratidão vai ser blindado contra o desânimo, a confusão, a tristeza, que são as armas do inimigo. Você vai ser o primeiro abençoado pelos frutos da sua oração, e aos poucos esses frutos vão crescer e vão chegar nas pessoas por quem você ora, na libertação que elas precisam, nas situações que você apresenta ao Senhor. Intercessão profética nada mais é do que, quando você vai orar, se render simplesmente ao Espírito Santo. Espírito Santo, junta o meu coração ao coração de Jesus, para que junto com Ele eu possa interceder e clamar por essa pessoa. Acredite, o Espírito Santo que mora em você vai dar a você palavras, vai dar a você sentimentos, vai dar a você compaixão, vai dar a você as armas do combate da oração. Entregue-se a Ele, confie nele e seja surpreendido pelo trabalho do Espírito Santo enquanto você ora. Vamos orar juntos agora, pedindo essas graças para cada um de nós ao Senhor. Deus, Pai querido, te agradeço de coração pela vida desse irmão, dessa irmã que está conosco agora, partilhando a tua palavra. O Senhor sabe que esse irmão, essa irmã tem nas mãos e tem no coração tantas outras pessoas, pessoas por quem intercede, suplicando transformação, mudança, libertação. Pai querido, nós te agradecemos porque hoje nós entendemos que não estamos orando sozinhos. Pelo contrário, mais potente,
mais poderosa que a nossa oração é a oração do teu Filho Jesus à tua direita, por cada uma dessas pessoas que te apresentamos. Por isso, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pelas pessoas que trazemos conosco agora e a partir de hoje, com o nosso coração unido ao coração de Jesus. Senhor, abrimos mão de todo julgamento, de toda condenação, porque não podemos interceder de verdade se ainda estamos julgando e condenando as intenções, as atitudes ou fraquezas dos nossos irmãos. Senhor, oramos por eles, porque sabemos também nós, na nossa pele, o que é sermos feridos pelas nossas próprias fraquezas. Por isso oramos por essas pessoas com compaixão profunda, com uma intercessão verdadeira, unidos a Jesus, teu Filho, pelo sangue que Jesus derramou por essas pessoas. Salva-as, Senhor, pelos planos que o Senhor tem no seu coração de Pai, por cada uma dessas pessoas. Salva-as, Senhor, muda o que ninguém mais pode mudar, chega onde ninguém mais pode chegar. Pai Santo, derrama o teu Espírito em nós agora, que o teu Espírito Santo nos conduza em oração, que o teu Espírito Santo nos dê um coração semelhante ao coração de Jesus, e que o teu Espírito Santo glorifique Jesus na nossa vida hoje. Pai querido, nós bendizemos o nome de Jesus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e nada nesse mundo está desgovernado, porque Jesus tem tudo nas suas mãos. Eu bendigo e louvo o nome de Jesus em cada uma dessas situações pelas quais eu estou intercedendo, na vida de cada uma dessas pessoas pelas quais estou orando, porque sei que Jesus pode todas as coisas, e para Ele nada está perdido. Que Jesus seja cada vez mais engrandecido na minha vida, na vida daqueles por quem eu oro, e em cada situação por que estou orando. Pai querido, te agradeço e te louvo, porque Jesus tem tudo nas mãos. Ele é nosso intercessor, e junto de ti Ele clama por nós, e os teus ouvidos e o teu coração se comovem com o clamor do teu Filho. Por tudo, Pai Santo, por tudo, Pai, nós te bendizemos e te louvamos, e te agradecemos, porque nossa intercessão de hoje em diante não vai ser uma intercessão tímida, mas vai ser um combate de fé. Não vai ser uma intercessão ansiosa, mas vai ser uma intercessão profética, em que nós vamos unir o nosso coração ao coração de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Vai ser uma intercessão em que nós mesmos vamos ser transformados, porque o julgamento e a condenação vão ser tirados do nosso coração, e o nosso coração cheio de compaixão vai ser moldado à semelhança do coração de Jesus. Por tudo isso, Pai querido, te bendizemos, te louvamos, porque o Senhor nos deu uma vida nova e fez de nós novas criaturas, por meio de Jesus nosso Senhor. Amém, amém. Deus abençoe meu irmão querido, minha irmã, seja um intercessor, cheio do Espírito Santo, com um coração cheio de compaixão, como o coração de Jesus. Até logo. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil.
rezado, e tem tido a sensação de que Deus não respondeu ao teu clamor. Como se diz no ditado popular, nadei, morri na praia. Eu te convido nesse momento a entregar esta situação que gerou frustração em você. Entregue ao Senhor, para que Ele possa renovar a fé em você, para que você possa, a partir de hoje, interceder por aquilo que o Senhor vai revelar ao seu coração. Não queimar energias, não queimar, sabe, munições com aquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida. Coloque-se agora, meu irmão e irmã, nessa intimidade com o Senhor, para que Ele possa te revelar a situação pela qual você deve rezar e com qual sentimento você deve rezar por esta situação, por esta pessoa, sem emitir juízo, porque o juízo provém do Senhor. Que você, a partir de agora, lance novamente a sua rede, para que o Senhor te surpreenda com peixes abundantes, para que o Senhor te surpreenda com graças transbordantes, e que aquela noite do fracasso fique para trás, e se for recordada, seja recordada como o dia, como a noite que o Senhor te fez passar a pé enxuto. Ainda que o mar estivesse fechado, o Senhor te fez caminhar sobre as águas. O Senhor te fez contemplar a face dele de maneira portentosa. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o varal, volte para a comunhão, volte para o combate, porque o Senhor vai te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Coordenou desce tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Obrigado, Senhor, por toda a obra que o Senhor tem realizado em cada um de nós. Obrigado pelo dom dessa vivência espiritual que o Senhor tem nos concedido. Bendito é o teu nome por toda a obra